a vez em que eu tive uma experiência projetiva com um buraco negro. Muito se especula como que funciona um buraco negro. A ciência moderna tem algumas ideias, porém não tem todo o entendimento ainda sobre como funciona a dinâmica, a física dentro de um buraco negro. Essa pergunta eu também fiz para os meus mentores espirituais. E eu tive uma resposta. E acredito que essa experiência vai elucidar um pouco qual é a mecânica que existe por trás de um buraco negro. Meu nome é Rodrigo Nogueira e sou um projetor astral, espiritualista, teólogo e estudante desses mistérios que a ciência precisa responder, e procuro, com a projeção astral, tentar capturar algum insight, alguma visão, alguma compreensão para que nós consigamos unir ciência e espiritualidade, retornando a um conceito mais coerente da nossa realidade. Perfeito? Então, tudo aconteceu de uma forma muito diferente num período da minha vida, alguns anos atrás, onde os mentores começaram a me mostrar algumas coisas do lado científico, com explicações mais visuais, com experiências projetivas, para que eu tivesse uma perspicácia, um pensamento mais ativo, né? E não ficasse tanto no sentido do místico somente, mas trabalhando para criar uma ponte entre essas duas realidades. Primeiro, claro, uma ponte conceitual, uma tese, uma teoria, e depois, com a prática e com a pesquisa científica, ir atraindo um pouquinho mais essas duas partes que ficaram tão afastadas por preconceitos e discriminação, né? Porque todas as duas abordam, né, tanto a ciência quanto a espiritualidade, elas estudam a mesma coisa, que é a natureza e o ser humano. Porém, a espiritualidade, ela aborda de uma maneira um pouco mais intuitiva, um pouco mais subjetiva, né? Enquanto a ciência, de um modo mais concreto, mais exato. Porém, todos os dois sempre se contribuíram, tanto a ciência quanto a espiritualidade, foram pegando partes uma das outras, direções uma da outra, para aperfeiçoar os seus processos, entendeu? Então, essa interação ela acontece, mas de um modo tão sutil que as pessoas acham que são duas coisas distintas e que nunca devem se conversar de maneira nenhuma. Tanto que o nosso atraso evolutivo expansivo tem se dado ao fato justamente deste afastamento, que faz com que a gente sempre fique tendo apenas metade da realidade que realmente é necessário ter para se compreender as coisas, ok? E como é que foi essa experiência? Primeiro, né, como uma prática já que eu tive, né, como eu falei, foi de algum tempo passado, e nesse período eu tive várias experiências. Uma delas foi o questionamento sobre o que seria, né, como que seria a realidade de um buraco negro. E interessante que hoje eles estão falando exatamente, os cientistas já especulando que exatamente é isso que a gente vai ver. No final você vai me dizer se isso que eu tive foi um sonho, foi uma experiência projetiva, foi uma memória ou foi uma transmissão de ideia, ou seja, um holograma mental, né, para a gente poder compreender a realidade, seja, né, que eu acredito também que existe um processo de transferência de realidade telepática de seres mais elevados para a gente visualizar e compreender de um modo mais visual aquilo que nós precisamos e desejamos entender. Para mim, né, essa é a explicação. Né? Para mim, essa é a explicação. Pode não ser para você, poderá não ser para você, mas essa é a explicação. E o que acontece? Então, eu tive uma experiência projetiva, provavelmente era uma memória sendo resgatada, ou né, uma experiência mesmo, mas tem mais chance de ser uma memória de uma vida passada ou de uma experiência em um outro local de existência. O que acontece? Nessa experiência, eu me vi numa nave espacial, né, numa nave viajando pelo espaço. Eu era ali o capitão daquela nave, ou o responsável de alguma forma, né, aquela missão. E quando a gente
E nessa viagem a gente se deparou com uma anomalia, né? Um buraco negro. Porém, esse buraco negro ele não tinha grandes dimensões, ele tinha apenas 30 centímetros, mais ou menos, de largura e estava sozinho ali naquela região do espaço, né? De alguma forma, ali naquela região do espaço. Nós paramos com a nave e o que foi feito? Nós não podíamos tocar, né? Analisar esse com equipamentos externos. Então, o que foi feito? Foi decidido ali a gente parar com a nave, abrir uma doca lateral, né, uma porta lateral dessa nave. Era uma nave grande até. E a gente veio como que circulando fazendo com que o buraco negro, né, vou pegar uma simulação, fazendo com que o buraco negro, que estava parado naquela região, em vez de nós pegarmos ele, nós navegamos com a nave, né, e fomos andando com ela, sendo ele fixo, né, fazendo com que a nave fosse vestindo pelo corredor, né. Então nós estávamos dentro da nave, observando, né, uma esfera negra passando por dentro do corredor. Então nós íamos manobrando de forma precisa a nave até ficar com a nave em uma simetria, né, um estado idêntico ao estado do o movimento, né, do buraco negro e levar ele até uma sala. Então nós ficamos parados com a nave, né, então e com o buraco negro dentro de uma sala. Então nessa sala, aí nós começamos a fazer análise. Aí tinha vários equipamentos ali, né, para medição. Foram feitas todas as análises com equipamentos e foi me falado que eu teria que fazer, né? E o próximo passo seria então uma intervenção pessoal, né? Então, como já tinham feito todos os testes, eu fui encarregado de tocar aquele buraco negro para ver o que acontecia, né? Então eu estava com uma roupa semelhante a uma roupa de astronauta, né? E fui até aquela sala, algumas pessoas ali me acompanhando, né? Próximo a mim, umas 2, 3 pessoas também me acompanhando. E então eu toco com o meu dedo aquele buraco negro para, com isso, analisarmos o que aconteceria, né? Então tinha vários equipamentos fazendo medição e eu toco aquele buraco negro. O buraco negro ele mexe algumas coisas, na superfície era totalmente negro, mas na hora que eu toco, a partir do ponto do meu dedo, alguns filetes de luzes saem, né, e percorrem ele por fora e entram, né, e depois desaparecem, como, né, alguns fluxos de energia, né, fluindo. E então, alguns segundos depois, uma forma humanoide transparente surge daquele buraco negro. E então o pessoal dali se afasta, né? E eu saio correndo daquele local, né? E tentando entender, né? Meio assustado com o que estava acontecendo. Eu saio e aquela criatura, né? Ela continua me perseguindo. Até que nós percebemos que ela só estava me perseguindo, não perseguia mais ninguém ali. Então eu fui também recomendado, né, pelos mentores espirituais que deixasse aquela entidade chegar até mim. Quando ela chega até mim, aquilo se reintegra ao meu ser, né? Aquilo se reintegra ao meu ser e vem um esclarecimento, vem um número na minha cabeça. 14 milhões de anos. Somente isso. Somente esse número. E o que eu entendi? Que quando eu toquei naquele buraco negro, partes da minha essência, né, parte do meu dedo, né, parte do meu DNA, parte da minha essência, foi absorvida por aquele buraco negro. Aquilo constituiu alguma coisa dentro daquele buraco negro. E durante 14 milhões de anos, ele procurou o retorno. E sai daquele buraco negro e volta para mim. Naquele momento fica claro para mim a explicação. Que o nosso universo é exatamente um buraco negro. E a diferença de tempo e essência são exatamente relativos àquele
universo. Ou seja, cada buraco negro é teoricamente, se seguir esse pensamento, cada buraco negro é um universo à parte na criação, um novo universo, com suas regras de organização, e também a questão do tempo também é relativamente diferente ao tempo do universo fora daquele buraco negro. Ou seja, cada buraco negro teria um tempo diferente. Nesse caso, esse buraco negro tinha ali uma relação de mais ou menos 3 segundos para 14 milhões de anos deles, né? Então, para cada 14 milhões de anos naquele universo, naquele buraco negro, teríamos mais ou menos 3 segundos no nosso. É o que nós podemos concluir na questão do tempo. Outra coisa que nós podemos concluir é que a organização de partículas nesse universo também se dá de forma diferente. Ou seja, a questão do espaço e do tempo dentro desse universo também é relativo. Relativo para as consciências que estão vivendo lá. Ou seja, para as consciências que estão vivendo lá, que foram organizadas pelas partículas que nele pertencem, o tempo e o espaço são diferentes. Ou seja, para eles, o tempo seria 14 milhões de anos em relação a nós, sempre relativo, e provavelmente o espaço seriam também milhões, bilhões de anos-luz. O que faria com que você construísse ali outras realidades menores ou muito menores que nós, mas também relativas. Porque no final das contas, se você expandir, se dentro dessa realidade você tiver superpartículas se organizando no mesmo conceito que nós temos se organizando aqui, porque no final de todas as coisas, se você ver, existe o padrão do 3, sempre tem o positivo, o negativo e o neutro, você vai perceber que é possível que dentro desse universo exista um grande universo relativo para as consciências que estão lá. Então, assim, para a partícula X que está lá, que é milhões de vezes menor do que a nossa, por exemplo, ela se relaciona com outras partículas também pequenas, e delas se constroem também realidades. Realidades, então, que podem ser tão relativas quanto a nossa. Em uma diferença escala por causa da diferença de proporcionalidade. Com a referência que ela tem ali dentro. São micropartículas em um grande espaço, um pequeno espaço para nós, porque para nós estamos observando para nós. Para nós é relativamente pequeno. Porém, para a própria consciência, para a própria vida que se desenvolva lá dentro, aquele universo vai parecer imenso. Ou seja, é desse modo, é desse sentido, que faz sentido, por exemplo, pensar que para uma consciência fora do nosso universo, os milhões de anos ou os bilhões de anos que nós passamos aqui, para fora desse universo, serão apenas alguns minutos, alguns segundos, relativo para esse ser. E não há diferença nenhuma no sentido. Por isso que quando aquele ser volta para mim, eu entendi que era porque era a minha essência, o meu DNA, a minha ressonância quântica, que ao ele entrar naquele universo, aquele ser de alguma forma sutil tinha na sua essência a minha essência, uma ressonância quântica, para assim dizer, né, comigo. E isso fez ele se reorganizar, se desenvolver, viver uma existência de 14 milhões de anos dentro lá e buscar o seu Criador novamente, voltar para o seu Criador, né? Porque bate exatamente com o que a gente fala, exatamente da nossa essência, da nossa sede, do nosso desejo voltar para fora, voltar para um Criador, voltar para algo que a gente se sente como desconectado, né? É esse desejo de retorno a uma fonte, e a fonte é a nossa própria essência que estava fora, que agora experimenta, nós somos um fractal dessa essência, experimentando uma vida aqui dentro desse universo, e com o futuro
desejo de retornar para esse ser, para essa entidade, que somos o nosso maior, o nosso eu superior, podemos dizer assim, e com isso a gente viveu essa experiência, no sentido de entendimento. Essa é a grande sacada, é a grande essência. Acredito eu que seja essa a explicação mais sensata sobre o que é o universo e que nós estamos dentro de outros universos. Perfeito? Se você curtiu, se você gostou, você compartilha, dá um like. E aí? Você acha que tudo isso que eu tive foi um sonho? Uma visão? Uma projeção? Uma experiência de outra vida? Ou simplesmente a minha mente tentando dar razão, dar compreensão aos fatos que nós estamos observando? Meu nome é Rodrigo Nogueira e você está no canal Voadores.